Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 34 a 40. O mesmo texto de domingo passado. Não era a intenção, mas queremos enfatizar algumas coisas que falamos e abordar também o texto de uma outra forma e acrescentando, não é nem de outra forma, mas acrescentando mais coisas àquilo que nós vimos. Mateus capítulo 22, versos 34 a 40. Nos diz a palavra de Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque temos a oportunidade de nos reunir, de abrir a Tua Palavra e lê-la. E neste instante nós te suplicamos a iluminação do Teu Espírito para compreender e aplicar em nossas vidas as palavras do nosso Senhor. É em nome dEle que nós te rogamos. Amém. Todos já estão a par dos acontecimentos da semana e a intenção hoje era dar continuidade ao texto de Mateus, que faremos hoje à noite. Mas eu pensei e creio que tudo que aconteceu com minha mãe, e até o momento em que Deus o chamou para estar com ele, me fez refletir em outras coisas também dentro desse contexto aqui. E nós vimos, primeiramente, que Jesus diz que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. E estes dois mandamentos resumem os 10 mandamentos, que, por sua vez, resumem toda a palavra de Deus. Os 10 mandamentos, então, que leremos hoje à noite, na celebração da Santa Ceia, e que lemos constantemente, eles balizam a nossa vida com relação àquilo que Deus quer de nós. E os 10 mandamentos, além de nos mostrar o quanto nós somos pecadores, nos mostram aquilo que devemos fazer para agradar a Deus. Esta forma de nós falarmos, bíblica e correta, eu amo ao Senhor Jesus, Jesus diz: vocês vão me amar se vocês obedecerem os meus mandamentos. Então não é se vocês cantarem bonito, não é se vocês derem grandes ofertas, não é se vocês forem frequentadores assíduos, somente isso, mas entendendo isso como os mandamentos do Senhor e procurando cumprir todos eles. Então os primeiros 4 falam da nossa relação para com Deus. Os 6 restantes, a nossa relação para com o próximo. Então nós abordamos mandamento por mandamento e vimos que quando Jesus diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, os 6 mandamentos então vão dar todas as diretrizes para que isso aconteça. E eles resumem o restante da Bíblia como nós falamos. O dia então, hoje, o agora, meu e seu aqui, ele envolve uma série de coisas que nós devemos observar para cumprir os mandamentos de Deus. E, infelizmente, é muito comum nós perdermos a perspectiva disso e colocarmos os nossos desejos, os nossos mandamentos à frente dos mandamentos de Deus. Isso aqui todo mundo faz todo dia, uns mais, outros menos, mas é justamente o pecado. Toda vez que a gente peca, a gente está descumprindo os mandamentos de Deus. Ter consciência disso. Precisamos ter consciência, porque a gente não tem consciência disso, a gente não vai mudar. Eu só vou entender
que eu estou precisando de ajuda de um médico, de um remédio, quando eu entendo que está doendo. Eu estava ouvindo uma palestra de um médico e ele diz uma coisa bem óbvia, mas que é bom salientar. Nós, de modo geral, só atentamos para as doenças que fazem doer e sangrar. As doenças que não nos afetam em termos de sensibilidade, a gente vai deixando para lá. Quer ver um exemplo bem simples? Uma cárie no dente. Se não estiver doendo, você protela. Agora, se começar a doer, você imediatamente para tudo e vai cuidar dela. E assim é com as demais coisas. O pecado é a mesma coisa. Se você não percebe que é pecado, se você não percebe que está errando, você vai deixando para lá. Agora, quando ele afeta diretamente, quando a consequência vem imediatamente, aí você dá uma paradinha e revê o que está fazendo. Então, a lei de Deus ela vai nos mostrar justamente isso. O que é que nós precisamos fazer, como nós devemos nos comportar. E aí, por que eu relacionei isso com o que aconteceu com minha mãe? Porque muitas vezes a gente está, no dia a dia sem dar a devida atenção. Graças a Deus não foi esse o caso. Eu vou contar algumas coisinhas aqui no final, mas nos chama a atenção de muitas e muitas situações de morte, de despedida, de alguém que foi para longe, e a pessoa chegar e dizer, poxa, eu poderia ter feito algo. Não é ter feito mais, porque fazer mais a gente sempre pode fazer mais. Mas às vezes é que a gente não fez o que deveria ser feito. Então Jesus ele vai e nos diz, olha, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês me obedeçam, Eu quero que vocês cumpram os mandamentos. E todo resumo, então, se dá justamente desta forma. Quando eu cumpro os mandamentos de Cristo, esta é a forma que Ele quer que nós demonstremos o amor a Ele. Então, além dos mandamentos, que resumem tudo, a gente pode acrescentar detalhes desse resumo. O Sermão do Monte, como nós vimos e temos repetido aqui, é um resumo ético do que Cristo quer de nós. Como é que deve ser a nossa vida, nosso comportamento. E aí vamos ver algumas coisas que ele coloca aqui e mais outras que encontramos no restante do Novo Testamento. Então, por exemplo, quando Jesus vai instruir os seus discípulos no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, versos 21 e 22, ele diz, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Então, aqui uma coisa básica da nossa relação diária e cotidiana. Como é que eu me relaciono com as pessoas? Veja, a ira, ela não é má por si só. Tanto é que Paulo diz lá em Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis. A ira surge, é um sentimento. Mas como é que eu trato a ira? Não deixando que ela tome conta de mim e me leve ao pecado. Então, quando Jesus chega e diz assim, ouviste que foi dito, não é para matar, mas eu, porém, vos digo, qualquer que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. O que é que tem irado você ultimamente? Quem tem irado você? Que tipo de reação você tem quando alguém deixa você irado? O que é que, então, controla e determina o que você tem que fazer? Nós colocamos na capa do boletim um texto, razão e sentimento. A razão tem que controlar o sentimento. Os sentimentos estão ali, existem o tempo todo, explodem, muitas vezes ocupam os espaços, mas a partir do momento que eu me deixo levar pelos sentimentos, eu estarei em desobediência à palavra de Deus. Então, o que lhe rege, o que lhe controla, o que faz com que você haja e decida, diante da ira que muitas vezes vem até nós. Dentro de casa,
o lugar mais prático das nossas vidas, nosso lar com a nossa família, a igreja, o ambiente de trabalho, o ambiente de estudo, são aqueles lugares onde você começa a se relacionar com as pessoas, começa a ter, conhecer mais, e fatalmente você vai decepcioná-las e elas irão decepcionar você em algum momento. Se eu não tenho controle sobre os meus sentimentos para saber tratar cada uma das situações, eu não estarei fazendo a vontade de Deus, eu não estarei fazendo o que Cristo ordenou. Jesus ainda no Sermão do Monte, ele chega e diz, lá no capítulo 5, versos 43 e 45, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Veja, Deus ele nos trata, nós lemos aqui na abertura do culto, em Lamentações, com misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ora, eu tenho que fazer a mesma coisa com aqueles que me cercam. Eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que amá-los. Vimos já que o amor não é um sentimento, mas o amor é a obediência àquilo que Deus quer que nós façamos. E aqui, atentando, lembrando o seguinte, que quando Jesus chega e diz assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, não está na lei de Deus, não. Está na lei judaica. Porque no Sermão do Monte, quando Jesus chega e diz, ouviste o que foi dito, ele não está só citando as Escrituras, não. Ele está citando também aquilo que os rabinos, a liderança judaica, tinha ensinado, as distorções. Por isso que ele diz, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Muitas vezes, então, nós aqui, no presente contexto, começamos a inventar leis, criar regras que não estão na palavra de Deus, exigir coisas dos outros que Deus não exigiu. Então, você vê, a partir de muitas igrejas que estão por aí, exigências incabíveis, um comportamento que não está dentro do contexto da palavra de Deus. E nós, muitas vezes, queremos fazer a mesma coisa e nos esquecemos que Deus é que dá as regras e não nós. Então, quando eu vou amar o meu próximo. Quem é o meu próximo? É todo mundo que aparece na minha frente. Bons e maus, justos e injustos, e eu vou amá-los. Então, se eu quero fazer o que Cristo ordenou, eu tenho que controlar a minha ira, eu tenho que agir com amor para com os outros. Ainda também no Sermão do Monte, capítulo 7, versos 1 e 2, Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nós somos rápidos, nos julgamentos. Isso aí parece que está inerente. Agora tem a diferença, uns mais, outros menos. Os julgamentos que nós fazemos, então, eles devem ficar contidos à nossa mente até que sejam totalmente analisados. Porque, veja, não julgueis para que não sejais julgados. O contexto da mensagem de Jesus não é que ele não possa julgar nada. Pelo contrário, ele vai chegar lá, como nós vimos também em Mateus 18, e dizer, olha, se teu irmão pecar, vai até ele e repreende-o. Como é que eu vou saber se meu irmão pecou? Se eu fizer um julgamento. Agora o julgamento é pelo quê? Pela palavra de Deus, e não pelo que eu quero, não pelo que eu sinto, não pelo que eu acho. Então eu tenho que ter os critérios estabelecidos na palavra de Deus para fazer os julgamentos. Então não julgueis nesse sentido, não se precipite, não queira outras coisas. Por quê? A medida que você usar vai ser usada para você. Vai ser usada para você num contexto humano e Deus vai dizer, você quer esse peso todo? Eu dou. Você quer esse critério aqui de julgamento? Vai acontecer com você. E aí Deus, ele trabalha para que você receba do jeito que você está fazendo. E aí, meus irmãos, não tem nada a ver com a nossa salvação, porque ela antecede as nossas ações.
Deus escolheu os seus eleitos antes da fundação do mundo, sem que nós tivéssemos feito qualquer coisa, boa ou ruim, e Ele não faz estas escolhas por ter conhecimento do futuro. Porque isso não tem a menor lógica, certo? Só um parênteses. Se Deus decide, se Deus é onipotente, porque Ele tem conhecimento prévio de um futuro, onde Ele viu esse futuro? Quem criou esse futuro? Então, Ele não seria todo-poderoso. Ele estaria à mercê de alguma outra força, algum outro Deus, que determinou o que ia acontecer e o poder de Deus se limitaria a saber o que iria acontecer. Não, Deus sabe o que vai acontecer porque Ele decreta o que vai acontecer. Então, nós precisamos nos colocar em nossa posição e fazer do jeito que Ele manda. Ele dá os critérios para nós julgarmos. Os critérios são os deles e não os meus. E aí, repetindo, Jesus chega lá em João 14, 21 e diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, queremos guardar os mandamentos do Senhor Jesus, devemos então obedecer. Queremos amá-lo, devemos cumprir. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ainda nesse contexto de nós sabermos nos relacionar com os outros, porque, veja, siga a linha de raciocínio. Jesus foi questionado sobre quais seriam os mandamentos. Ele dá amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Disso depende todo o resto. Certo? E aí Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 5, versos 13 a 15, ele diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Servi uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre num só preceito. Então, veja o que Paulo vai dizer. A mesma coisa que Cristo disse. Toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu estou cumprindo a lei. E se a gente junta com o que João diz, que eu não posso amar a Deus a quem não vejo, se eu não amar ao próximo a quem eu vejo. Então, o amor que nós temos por Deus, ele se dá na relação que eu tenho para com o meu próximo. Então, veja como é importante o cristianismo correto na perspectiva de Cristo, e não na minha e na sua. E aí, continuando o texto lá de Gálatas, no verso 15, Paulo diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Qual foi a última mordida que você deu em alguém? Você lembra? Bom, morder mesmo, né? Eu espero que ninguém esteja mordendo ninguém por aí. Isso é bem característico das crianças, né? Acho que quem tem filho, sobrinho, criança para cuidar, ele já chegou com uma marca de mordida, ou ele já deu uma mordida em outra criança. Mas nós não estamos mais segurando alguém e mordendo, literalmente. Mas na prática, a gente só falta arrancar o pedaço, né? Então a pergunta não é a mordida física e literal, mas quem foi a última pessoa que você mordeu? Mordeu com um olhar de desprezo, mordeu com a palavra dura, mordeu com a desobediência, mordeu com desrespeito, mordeu de formas que você sabe que você mordeu. Existem aqueles vários momentos que nós sabemos que mordemos. Existem outros que a gente mordeu e não percebeu. E quanto mais você, né, o pastor, o professor, o presbítero, quem está ensinando aqui em algum lugar, principalmente nas igrejas, porque a gente lida com questões bem pessoais, é diferente de alguém que está em sala de aula ensinando uma matemática, uma física, né, uma geografia, mas aqueles que lidam num relacionamento como o nosso, pastoral, então
com certeza, eu já mordi muita gente aqui, sem saber que estava mordendo. E aí, passa-se tempos e tempos e a pessoa chega e diz: o senhor me mordeu tal dia, tal hora, com tal intensidade. E visto que nós lembramos e reconhecemos, só nos resta uma coisa: pedir desculpa, né? Pedir perdão. Mas o problema, nossos problemas, via de regra, se dão justamente dentro dos ambientes de pessoas que nós dizemos, afirmamos que amamos. É na família, é na igreja, é no círculo menor de trabalho, do colégio, da faculdade. É quando a gente se aproxima muito das pessoas e aí, inevitavelmente, haverá mordidas recíprocas de um para com o outro. O que fazer, então? Evitar dar a mordida e, uma vez tendo mordido, pedir desculpas. Uma série de recomendações. Veja, domingo passado, quando nós falamos dos 6 mandamentos que tratam da nossa relação com o próximo, exemplificamos de diversas formas e poderíamos passar muito tempo. Estamos complementando agora e poderíamos passar muito tempo aqui citando os textos bíblicos que nos falam a respeito da nossa relação com as outras pessoas. Já vimos marido e mulher, temos visto ao longo do tempo pais e filhos, patrões e empregados, né, pastor e ovelha. Tudo isso está na palavra de Deus, dizendo como deve ser feito. Mas, voltando então ao que eu disse inicialmente, por que eu decidi falar novamente isso hoje, né? O fato do falecimento da minha mãe me colocou assim, e eu tenho uma música que nós temos ouvido bastante, do Paulo César Baruch, Flores em Vida. E tem um trechozinho dela que diz o seguinte: eu já não alcanço o passado, meus limites reconheci. Eu não posso voltar para ontem, eu não posso voltar para domingo passado, eu não posso voltar nem para um minuto atrás. O hoje é tudo que tenho, isso aprendi. Então a gente tem um agora, né? Exatamente agora. Esse agora é o que eu tenho. É isso que eu tenho que trabalhar. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Será que, para poder consertar alguma coisa, você tem que voltar um pouco na sua memória, seu passado, e ver onde você errou para poder consertar? Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida, enquanto é dia, enquanto há vida. Se eu perguntei a você qual foi a última mordida que você deu em alguém, também posso lhe perguntar, quando foi a última vez que você ofereceu flores? E da mesma forma que a mordida não é literal, as flores também não precisam ser literais. Do mesmo jeito que a mordida pode ser um olhar de desprezo, pode ser uma palavra ríspida, as flores podem ser um abraço, podem ser uma mensagem, pode ser uns parabéns para você pelo seu aniversário, pode ser uma série de coisas, principalmente com aqueles mais próximos a nós. Principalmente com seu cônjuge, com seus filhos, seus pais, seus irmãos de sangue, seus irmãos em Cristo. Então, nós estamos o tempo todo nessa relação. Agora aqui, daqui a pouco, na hora do café, na hora da aula, quando você voltar para casa, à sua tarde, hoje à noite, todos os momentos nós estamos vivendo um agora que precisam ser cuidados, trabalhados. A gente precisa constantemente, né, eu digo sempre, fim de ano é uma época muito boa para a gente fazer avaliações, mas não deixe para fazer nos fim de ano, faça pelo menos todo mês.
faça o balancete da sua vida, faça coisa simples. Quem são as pessoas mais importantes para mim? Então você vai fazer isso hoje. Quem são as pessoas mais importantes para mim hoje? Você, nos últimos dias, nas últimas semanas, você mordeu ou deu flores? E se ela é tão importante e você nem mordeu nem deu flores, você está tratando com indiferença? Então, está entendendo a questão de ordem prática da coisa? A gente precisa trabalhar isso aí. No texto que nós colocamos, que é justamente razão e sentimento, colocamos o seguinte: o controle absoluto do universo, de todas as criaturas, está nas mãos de Deus. Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Na Confissão de Fé de Westminster, encontramos o seguinte: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Por outro lado, as Escrituras nos dizem: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E a confissão então complementa dizendo: porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Temos diante de nós a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, verdades que andam lado a lado como linhas paralelas que se encontram no infinito. Eu sempre orava, né, a Deus, como oro, família, minha mãe, é claro, estava no meio, e tinha orações específicas, tem as orações específicas para cada caso, cada pessoa, cada situação. E a gente pede a Deus, né? Pede um monte de coisa todo dia, coloca, né, familiares, amigos, igreja, país, governo, diante do Senhor. Deus, ele nos revela os seus mandamentos, os quais nós devemos cumprir. É a vontade revelada de Deus. As vontades secretas não sabemos. Porque eu dizia nas minhas orações: Senhor, não deixe que minha mãe fique sofrendo, porque ela já estava, né, 82 anos e meio, muitas dificuldades, né, o dia a dia lá em casa a gente é que sabe, muitas vezes ela vem aqui e tem um comportamento, graças a Deus, por isso que tinha, de estar sempre, né, firmezinha, tal, tudinho, mas ela já estava desgostosa da vida. E ela dizia constantemente: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu já devia ter ido há muito tempo. Eu dizia: mamãe, só Deus sabe. Não adianta, a questão é, enquanto você estiver aqui, aproveite o que tem, né? Olha, você se levanta, você vai ao banheiro sozinha, você come, você faz tudo sozinha. Isso é muito bom. Na sua idade, tem muita gente aí que não faz. Então, os decretos secretos de Deus, não temos conhecimento, mas os revelados nós temos. E aí, eu, com ela, basicamente, eu procurava oferecer flores em vida. E aí, como é que isso se dá? Se dá através do cuidado, do zelo. Entendido, você não vai morar mais sozinho, você vai morar comigo, porque você não tem condições de ficar só mais. E aí, ela estava lá. Continuando aqui o texto do boletim. Portanto, sob total soberania de Deus, somos inteiramente responsáveis pela forma como agimos e reagimos diante dos nossos sentimentos. E à medida que conseguimos controlá-los, passamos a ter também domínio sobre a nossa vida. O caminho para alcançarmos esse controle é através do amor. Quando Paulo diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, quando João afirma que o perfeito amor lança fora o medo, quando Jesus nos diz que, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Vemos, diante disso, claramente que o amor não é um sentimento, mas sim a obediência aos mandamentos de Deus e controle dos nossos sentimentos. Então, diante dos problemas, dificuldades que nós enfrentamos, que você está enfrentando, o controle deles estará justamente no cumprimento dos mandamentos que o Senhor nos dá. Então, as dificuldades são muitas, né?
Todos nós aqui passamos, uns passam por momentos mais difíceis, outros, naquele momento em que alguém está num momento difícil, o outro está mais tranquilo, e depois se reverte. Isso claramente a gente observa nas nossas relações. Então, decida racionalmente, sem ignorar o que está sentindo. Decida racionalmente, sem ignorar o que está sentindo. Não considere razão e os sentimentos como inimigos. Às vezes as pessoas acham que uma coisa está incompatível com a outra. A razão deve ser o comandante, os sentimentos a tripulação. A razão manda, os sentimentos obedecem, em perfeita harmonia. Quanto mais nós temos consciência disso e quanto mais nos exercitamos a isso, com certeza estaremos fazendo a vontade de Deus e, consequentemente, tendo a paz que Cristo promete nos dar. Minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo. Agora, meus irmãos, essa paz que Cristo dá, ela vem, é a obra de Deus, mas vem quando nós observamos a sua lei. Quando nós cumprimos o seu mandamento e temos a consciência, justamente, que estamos fazendo do jeito que Deus quer. Lembre-se que os sentimentos são os nossos. Eu não sei o que você está sentindo. Ele é seu. Entretanto, a razão que deve nos dirigir não é nossa, mas os mandamentos de Deus que estão na sua palavra. Amar ao próximo e a Deus consiste em obedecer aos mandamentos do Senhor. Aquele que me ama e tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, disse Jesus. Então precisamos o quê? O que é que nós queremos, né? Queremos fazer o que Cristo ordenou. E com certeza, diante de tudo isso que nós vimos, uma das coisas que ele ordenou fica bem resumido, fica também bem poético nesta música aqui, que pode ser observada e cantada como sendo reflexo da palavra de Deus que nos orienta e nos determina, para que nós tenhamos, né, algo a mais para nos ajudar e nos lembrar que nós precisamos oferecer flores em vida. Não deixe para oferecer flores simplesmente quando a pessoa se foi. Interessante que ontem, quando eu fui encomendar, né, uma coroa de flores, eu fiquei chocado com o preço de uma coroa de flores. Né? É impressionante, a gente fica um pouco desligado dessas coisas. A coisa é realmente... Mas tem flores que não custam nada. Né? Tem rosas lindas que dependem só de você. Você não vai gastar R$1 para conseguir. E vão valer, viu? Vão valer muito mais. Veja, não é desmotivando você a dar rosas mesmo de verdade, viu? Pode dar, é bom dar. Se a pessoa que você vai dar gosta, né, de flores, tem isso, então tome cuidado que ela pode ser alérgica, né? Mas as flores figuradas, né, as palavras, os olhares, o bom dia, meus irmãos, boa tarde, boa noite, né? Oi, como você está? A recepção a um visitante, o procurar saber como é que o irmão ou a irmã está por uma ausência, por alguma coisa que você nem sabe o que foi, que você vai procurar saber o que foi. Então, tudo são flores em vida que nós estamos entregando. E essa é a diferença que vai mudar a vida das pessoas. E aí, tem um versículo que eu gosto muito, sempre gostei, está lá em Provérbios 22:1, que diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Você está construindo um bom nome? Você gosta de ser estimado? Pague o preço, né? Pague o preço. Essas coisas aqui, um bom nome e o ser estimado, valem mais do que prata e o ouro, do que muitas riquezas. Mas é um investimento diário que tem que ser feito, a todo instante, para que você
faça a diferença, para que você faça falta, para que você realmente mude o lugar onde você está e seja uma pessoa que tenha um bom nome e que seja estimado pelos outros. Veja, o seu objetivo não vai ser esse, mas a sua vida vai ser de tal forma que a consequência será essa. Você faz porque você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então você vai ter um bom nome e vai ser estimado. Porque diante dos momentos, das circunstâncias, entre fazer o que você quer, o que você pensa, o que você sente, e fazer o que Deus manda, você fazendo o que Deus manda, você vai ter um bom nome e vai ser estimado. Faça direitinho, que isso aí vai ser uma consequência natural na sua vida. Então, quer fazer o que Cristo ordenou? Quer realmente fazer o que Ele mandou? Siga os seus mandamentos. Qual é a flor que você vai entregar hoje? Ofereça flores em vida. Oremos. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos dirige, que nos orienta. Ajuda-nos, Senhor, para que realmente a cada dia, diante de todas as situações, dificuldades, problemas que se colocam dentro de nós estejamos sempre atentos ao amor que devemos ter a Ti sobre todas as coisas e o amor que devemos ter ao próximo como a nós mesmos, Senhor. E Te agradecemos porque a Tua palavra nos orienta a como oferecer flores em vida. Que possamos fazê-lo em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.